Vamos voltar, né, meninos? Meninas e meninos. Vou colocar um filtrozinho, né, gente? Porque ninguém merece. Esperando vocês voltarem. Oi, oi, oi. Já tem uma parte salva, tá, gente? Quem tá chegando agora, já tem uma parte salva de 50 minutos. E aí eu parei só pra gente dar continuidade aqui, pra não pegar no meio do caminho aqui. Só esperar as pessoas irem retornando. Ok, vamos retornando aqui, né? Então, vamos lá, gente, pra gente continuar. O que acontece? Da gente falou, né, das birras, então não é o momento da gente ensinar, é o momento da gente acolher. E aí, nesse acolhimento, gente, esteja muito conectada com a criança, sabe? Conectada, olhando nos olhos, estando próxima, né, na altura do olhar da criança. E não é um momento, gente, que muitas vezes, né, nós somos uma sociedade disso também, que a gente utiliza, às vezes, das recompensas, dos castigos, da punição. Então, não é o momento disso. Se você parar agora, a mamãe vai, né, comprar uma coisa para você. Se você pedir desculpa para a criança, depois a gente vai resolver isso de outra forma, você vai ganhar tal coisa. Então, gente, não é o momento para isso, né? É o momento da gente ter, sim, paciência. A gente precisa de tempo porque nós estamos formando seres humanos. Então, a gente precisa entender que a maternidade ela vai nos desafiar em todos os sentidos, né? E que para isso a gente precisa de se posicionar como tal, como responsáveis pelos futuros, né, adolescentes, jovens, maduros emocionalmente, que saibam reconhecer as emoções em si próprio, nos outros e se relacionar com isso. Então, para formar esses cidadãos, né, a gente precisa de passar pelos nossos processos evolutivos. E eu só quero deixar um outro alerta no caso que eu falei na primeira parte da live sobre as mordidas. Entende que muitas vezes essas mordidas, elas são incentivadas até pelo próprio adulto ou pelas crianças mais velhas. Por quê, gente? O morder não é um comportamento que a criança nasce sabendo. O morder é aprendido. Então, se ele é aprendido, a criança precisa de uma referência. O morder, o puxar cabelo, bater, tá, gente? A criança não nasce sabendo e se comportando dessa forma instintivamente, não. A criança, ela aprende. Então, quem tem sido a referência da criança, né? No fato de bater, no fato de gritar, no fato de morder. E morder, olha só, como que pequenos movimentos inocentes nossos podem ajudar ou reforçar esse tipo de comportamento. Quantas vezes a gente brinca com criança? Ah, não, você é fofa demais, vou te dar uma mordidinha. Vou te dar uma mordidinha, vou te apertar, vou apertar sua bochecha. Ah, não, vai ser gostoso aqui, ó. Não, vou morder, vou levar um pedaço pra mim. Qual a melhor forma de dizer? Esse amigo perdeu a mãe, vive momentos desafiadores. Eu falo com Tó, você não pode aceitar ele te bater. Amigo não, tá? Eu vou falar, Margarete. Então, muitas vezes, através de algumas brincadeiras, né, que a gente acredita serem inofensivas, a gente estimula esse tipo de comportamento, gente. É uma mordidinha, é um apertão na bochecha, que de alguma forma invade e pode ser interpretado para criança que é tudo válido, né? Ah, morder tá tudo bem, né? E às vezes aprende na escola. Sim, na maior parte das vezes vem das crianças mais velhas, né? Esse aprendizado da mordida, do bater. E aí, gente, eu acho muito interessante essa pergunta da Margarete, porque muitos pais trazem essa pergunta pra mim. Tá, Marcela, então se o meu filho só apanha, só ele que é o mordido e o outro coleguinha tá fazendo isso, o que eu tenho que ensinar pra ele? A não revidar? É muito difícil, porque nós somos uma sociedade do bateu, levou, né? E a gente tá tão aculturado porque parece que não pode
levar desaforo para casa, né? Mas a questão, o que eu acredito muito, é que se a criança, né, as professoras sofrem muito com isso, se a criança tá ali mordendo, tá ali batendo, nós como educadores, gente, como pais, né, que formamos esses cidadãos que eu tô falando aqui, a via da violência não é a melhor forma, nem como reação. Então, o que a gente pode fazer? Fazer esse movimento aqui, ó, de não aceitar. Quando o seu colega falar assim, ó, que vier para bater, você pode segurar a mão dele e falar assim, eu não gosto. Né? Então a gente faz esse movimento de impedir, né? A gente não precisa de aceitar passivamente, porque nem como pais a gente aceita, né? Nós não somos permissivos, a gente coloca esse limite. A gente não aceita. Mas aí de fazer esse movimento aqui, ó. Eu não gosto e você não vai me bater, porque eu não gosto, né? Então de fazer, mas de não revidar. E aí de buscar ajuda, né? Que a gente tem que ensinar as crianças é isso. Eu não consigo resolver, então que eu busque um adulto ou eu me posiciono. Então, eu acredito que o processo muito do ensinamento da criança é esse processo da autonomia, do empoderamento da criança. Porque a criança tem que entender que ela tem um certo controle, que ela consegue se posicionar diante de várias situações que possam vir a invadir, né, esse espaço que é tão sagrado da criança, inclusive esse espaço físico do corpo, né? Quando um coleguinha bate, é esse espaço físico, que é esse espaço corporal que nós estamos falando, que é tão sagrado, que é tão importante, porque é a forma que a criança se expressa, é através do corpo que ela se comunica, né? Então a gente encoraja a criança, trabalha com esse encorajamento da criança se posicionar diante desse coleguinha que morde, diante desse coleguinha que bate, né, e fala assim, eu não gosto. E para esses coleguinhas, né, gente, eles precisam desse acolhimento, porque tem coisas por trás disso, né, como a gente começou a falar na primeira parte da live. Então, uma coisa que eu acho muito importante qual que é o papel do adulto diante desses desafios muito desafiadores, né, gente? O papel do adulto é transformar essa atitude corporal, vamos dizer assim, é transformar esse comportamento da criança voltado para o corpo através de uma atitude mediada pela linguagem. Entende que é o nosso grande movimento, é a nossa grande responsabilidade? Como adultos pais, como adultos professores, educadores, é transformar essa atitude corporal da criança, do bater, do morder, da birra, em atitudes mediadas pela linguagem. Não aceito, falo com a tia, com a diretora, com o papai e a mamãe. No argumento ele é muito... Mas quando ele é agredido, ele fica sem reação. Mas aí, Margarete, é o encorajamento dele de se posicionar. Ele não precisa reagir da mesma forma, mas ele precisa reagir de alguma forma, mostrando que ele foi invadido. Entende qual que é o sentimento da raiva? Porque muitas vezes a gente fala da raiva, mas a gente não sabe demonstrar o que é essa raiva. A raiva é justamente isso que você está falando do Thor. Eu fui invadido, né, em algo que é meu, que é sagrado. Então, de que forma que eu me posiciono? Eu não gosto quando você faz isso. Então, é importante ele ser encorajado para esse enfrentamento. E esse enfrentamento, como vocês orientam, né, e fazem isso muito bem, esse enfrentamento não precisa ser devolver na mesma moeda, não levar desaforo para casa, bateu, levou, que nós estamos tão aculturados. Então, gente, nós precisamos, né, de passar por um processo de reciclagem educacional para que a gente consiga mostrar novos modelos para os nossos filhos, né? Novos modelos que realmente façam sentido para aquilo que nós queremos desenvolver neles como habilidades. E uma outra coisa. Então, gente, repassando tudo isso, né? A gente falou sobre a birra, a gente falou sobre o morder, a gente falou sobre o bater. Nesses momentos de descarga emocional, não é o momento da gente ensinar, da gente educar, né? Não é nesse momento do descontrole, né? A gente vai acolher, por mais que a sociedade está ali esperando da gente um posicionamento, né? Às vezes agressivo, de gritar, de falar mais alto, de bater, de ignorar. Nós vamos respirar fundo, fazer os 3 dedinhos que a Fernanda ensinou pra gente, né? Me afasto, me acalmo e volto pra resolver. E aí sim, no momento que os
né, os ânimos estiverem menos exaltados, que a gente principalmente estiver mais controlado, aí sim nós vamos abrir possibilidades de recursos para a criança, criando, né, autonomia para que nos próximos movimentos que isso acontecer, ela possa se posicionar de uma forma diferente. E como eu falei, gente, educar demanda tempo e paciência. Às vezes vai ser no dia seguinte que ela vai lá e fazer esse movimento? Não, às vezes eu vou ensinar e vou ensinar e vou ensinar, e aí algum dia a criança realmente ela vai se apropriar porque ela viu esse padrão nos pais. Vamos, Sofia, sair ensinando para todo mundo isso. Então entende, gente, que se ela não perceber coerência nos pais, na forma de lidar com ela, diante do descontrole emocional, é muito mais difícil da criança se apropriar disso. Então, o que eu mais falo, né, para todo o nosso processo de educação emocional com as crianças, olhe para dentro. E antes eu falava isso, gente, mas eu acho que ficou tão velho e demonstra tanta geração que eu sou, a veieira, nossa, que eu falava assim, rebobina a fita. Vocês lembram do rebobinar aquela fita cassete? Quem aí é dessa geração, gente? Me ajuda, façam força aí pro meu movimento. Quem que é da geração da fita cassete? Que a gente tinha que rebobinar para voltar a música que a gente queria. Quem aí é dessa época? Levanta a mão aí, se manifesta. Luciana, Suelen, obrigada, gente. Minha geração não tá sozinha aqui. Margarete, Lília, e ó, muitas da minha geração, Sandra, eu falava isso. Rebobinar a fita, Itamar. Ah, você não, né? Ah, novinha. Sofia, novinha, não dá não, né? Daiane, toca aí. Márcia. O que é o rebobinar a fita? Bianca, você só lembra, né? Mas você não é dessa geração, não. Rosângela, Camila, valeu aí, parceiras. O rebobinar a fita, gente, diante do descontrole emocional, é começar a entender o que aconteceu antes desse movimento da criança. A criança dá birra em algumas situações específicas, a criança morde alguns coleguinhas específicas, tem um tanto aí da minha idade, já sei, gente. Se vocês conhecem o que é rebobinar a fita, já sei qual que é a idade de vocês, mais ou menos aí. Então, o que veio antes desse movimento do descontrole ou do expressar suas emoções de uma forma que não é saudável, vamos dizer assim, né? Que não é uma via que a gente gostaria que a criança continuasse expressando. Então começa a rebobinar essa fita, a ver o que aconteceu anteriormente para a gente entender um pouquinho de qual necessidade que pode estar por trás desse, né, momento dessa fluidez aí, né, emocional, mas de uma forma não apropriada, com via saudável, né, que não foi de uma via saudável. Então, comecem a observar sobre isso. Ok? Sobre isso, se tiver alguma coisa dentro, né, dessa questão que eu ainda não tenha falado, vocês me perguntam aí que eu falo. E aí, já falei do primeiro ponto, né, da gente nomear as emoções e falar, inclusive, das nossas emoções no almoço, no café, no jantar, na brincadeira. Eu me sinto assim, eu já me senti assim quando isso aconteceu. Toda vez que acontece dessa forma, a mamãe vira porco-espinho e a mamãe desvira porco-espinho quando acontece tal coisa. Falar das nossas emoções. E aí, falar das emoções, né, da gente se controlar primeiramente diante desses movimentos, sair de cena, né, nosso tempo positivo lá, e aí sim, acolher, porque todos os sentimentos são válidos, e depois intervir nos comportamentos, porque nem todos os comportamentos, né, são válidos, são validados, e não são. E aí, gente, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu acho que super combina, e não é só com criança, é com criança, com marido, com funcionário, com qualquer relacionamento que a gente estabeleça. Combinados. Eu vou no supermercado com a criança e combinados são diferentes de recompensas. Não é um combinado assim, se você ficar boazinha no supermercado, aí no final eu vou comprar um doce para você.
Não, gente, isso é recompensa. Então, a criança, muitas vezes, ela vai deixar de ser autêntica, ela vai deixar de expressar aquilo que ela realmente gostaria para ficar ali dentro de uma obediência, de um padrão, que muitas vezes impede a criança de realmente se colocar, e às vezes se colocar de uma forma natural e sem grandes alardes, né? De uma forma muito tranquila. Então, a gente faz combinados. Falei assim, filha, você quer ir no supermercado com a mamãe? Hoje, né, mamãe vai comprar fruta, vai comprar isso, vai comprar aquilo. E no final, a mamãe deixa você escolher um doce, né? Um doce que vai ser de hoje. Combinado? Combinado. Então, não precisa de condicionar o amor da criança, porque a gente faz muito isso. A gente condiciona o tempo inteiro esse amor da criança, né? Chama ele, Bruna, chama seu marido pra ouvir, né? No momento ele fala assim, que ó, quero hoje, eu vou te dar sossego de 1h30, 2 horas, né, gente? Que a gente sempre vai mais do horário pra você ouvir isso, né? Que é importante a gente trazer isso. Então, os combinados, pra mim, eles sempre funcionam. Por exemplo, o meu filho tá no momento que ele não gosta de emprestar os brinquedos. Ok, gente, os brinquedos são dele, ele vai aprender a dividir, podem ficar tranquilos. Então, se é desafiador para ele emprestar os brinquedos e a gente tá indo para um lugar que provavelmente ele vai ter que emprestar, faça o combinado. Filho, esses brinquedos são seus, a mamãe entende que são seus. Nós estamos indo para uma festinha. Lá vai ter outras crianças que provavelmente vão querer brincar com seus brinquedos. Aí, para levar os brinquedos, nós vamos compartilhar. Agora, se você quiser brincar sozinho com os brinquedos, vamos deixar eles aqui. O que você acha? Você prefere levar e compartilhar os brinquedos? Ou você prefere deixar o brinquedo aqui e a gente brincar no momento que tiver só a gente aqui dentro de casa? Então, comece a fazer alguns combinados com a criança, envolvendo a criança, deixando ela fazer parte, deixando ela decidir nesse processo, ok? Um outro ponto agora que eu falei, que era um desafio que a gente ia falar, é o não, né, gente? Sobre o não. E aí, muitas mães, né, durante essa semana me falaram sobre isso. Falaram assim, Marcela, por isso que foi até um dos itens. Parece que tem alguma coisa aqui na minha criança, no meu filho, que tá programado para não ouvir o não. Porque eles são capazes de fazer o contrário do que eu tô pedindo e não faz quando eu falo que não pode alguma coisa. E, gente, em termos cerebrais, é um pouquinho disso mesmo. A criança, ela não processa da mesma forma que o adulto as frases negativas que a gente utiliza. A palavra não, ela não é processada da mesma forma que é pra gente. Então, o não, ele traz muitos movimentos aí pra criança. O que eu sempre instruo os pais a fazer para que fique mais leve até a nossa convivência? Porque, gente, se a gente começa a pensar, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a criança, ela deve ouvir mais de uns 500 não no dia. Então, entende que a gente começa a automatizar tanto esse não, que a gente começa a falar não, inclusive para coisas que podem, né? Para as coisas que são simples. Ô mãe, eu posso brincar um pouquinho? Não é hora. É hora de dormir, é hora de fazer isso. A gente fala não para tudo na vida. E aí, quando a gente realmente precisa falar um não do limite da necessidade, o que acontece, gente? A criança, ela não está ouvindo, porque ela não está processando mais esse não. Então, qual que é a minha recomendação diante do não? Acontece aí com vocês isso? As crianças parecem que estão programadas também para não ouvir o não? O que acontece aí na casa de vocês? Muita gente chegando agora, gente. Nós temos uma parte inteira, né, de 50 minutos, que foi a primeira parte da live. Vejam a primeira parte da live para vocês entenderem toda essa continuidade, que a grande base mesmo, né, começou na primeira parte da live. Acontece, né? E aí, qual que é a minha recomendação, gente? Falem aquilo que vocês gostariam de uma maneira afirmativa, porque até em termos cerebrais é mais fácil para a criança para processar, e deixa o não para ser utilizado realmente nos momentos do limite. Porque aí, o não com uma postura mais firme, a criança, ela vai entender. Então, quando a gente começa a falar assim,
Não joga bola dentro de casa. Não pode brincar com o copo. Começa a falar assim, filho, tem que falar uns 5 não. Mas aí fica tão desgastante a nossa relação que a criança não para por causa do 5º não que a gente falou. Ela para porque o nosso tom de voz, né, Ana Paula, já ficou aqui. Ela não para porque eu falei 5 vezes, filho, não pode, filho, não pode, filho, não pode, filho, não pode, filho, não pode. Aí na 5ª vez ela para, não é? Ela fala assim, filho, não pode, já te falei que não pode. Será que eu vou ter que repetir que não pode? Aí a criança para muitas vezes porque o tom de voz já mudou, a gente já ficou agressivo, o nosso comportamento mudou e já ligou um sinal de alerta para ela. Então ela já entendeu, falou assim, ó, vou mexer com isso aqui não. Então, comecem a conversar com a criança de maneiras afirmativas, como por exemplo, em vez de falar, não brinca com bola dentro de casa. E aí o que você fez, gente? Você limitou. Não pode brincar com bola dentro de casa. Só que você não abriu as possibilidades do que pode. Então, entende como que fica difícil de processar? Então, não posso. Então, o que eu posso fazer? Então, fala da maneira afirmativa. O que você acha de jogar bola na varanda? Isso, Bruna. Filho, bola é só na varanda. Aqui dentro de casa você pode brincar de quebra-cabeça, de um jogo, disso e daquilo, né? Ou, não pode brincar com um copo de vidro. Filha, copo é de tomar, é de beber água, é de beber suco. Brincar, a gente brinca com os brinquedos. Eu não precisei te falar não hora nenhuma pra isso. Só, gente, que o que precisa acontecer? Nós precisamos, num primeiro momento, pensar antes de falar, não é? Por quê? Porque nós somos uma sociedade aculturada para os nãos. Então, entendam isso. Tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje, inclusive nessa live, gente, é fazendo o quê? É rompendo fronteiras de tudo aquilo que já foi ensinado pra gente de uma forma bem enraizada, e hoje nós estamos abrindo nosso olhar para ver tudo isso de uma forma diferente. Por quê? Porque nós queremos ter uma conexão mais leve com os nossos filhos. Nós queremos ter uma maternidade menos pesada, com menos culpa, né? Menos cheia de pesos, de desgastes. Então, gente, nós estamos indo num movimento contrário a tudo que nós fomos submetidos. Então, precisa de passar, né, pelo processo do hábito aí. A gente precisa de treinar, isso precisa de começar a acomodar no nosso mundo interno para que isso se torne um hábito. Hoje eu consigo fazer de uma forma um pouco mais natural, né? Eu já penso mais rápido, mas antes eu precisava de processar quando eu ia falar o não e começar a intervir de outra forma. Porque aí quando eu falar assim, não pode fazer isso, o não realmente vai ser de uma maneira imperativa, vai ser de uma maneira firme para a criança entender que aquele não é um não diferente. Não é um não como qualquer outro, de não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Então, essa é a recomendação sobre o não. Comece a trazer, né, todas as intervenções que vocês precisam fazer, mostrando aquilo que pode, dando as possibilidades e trazendo o real objetivo daquilo que não pode. Ah, não coloca o dedo na tomada. Filho, tomada dá choque e machuca. Então, entende? A gente tem que mostrar por que tá por trás desse não. Sabe por quê, gente? Não adianta. Hoje em dia, os nossos filhos estão sendo submetidos a essas informações. A escola ensina os filhos a se posicionar. Então, o filho não aceita o não. A minha filha direto fala pra mim assim, mãe, por que não? Não é resposta. Minha filha tem 8 anos, entendeu? Não aceita. E aí, eu entendo hoje que isso não é um enfrentamento comigo, porque não processa mais para ela um porquê não. Sem uma justificativa, sem algo para mostrar para ela o peso de não poder ou as razões de não poder, né? Então, mostrar essas consequências para a criança, Natália, é importante. E tudo começa em casa, Fabrício, isso mesmo, né? A nossa forma, né, de lidar com as crianças é a forma com que elas vão expressar, né? A gente já falou isso muitas vezes. As crianças até os 7 anos, elas são extremamente imitativas. Então, a criança tá falando alguma coisa, tá fazendo alguma coisa, busque quais são as referências, porque tá vindo, né, de algum lugar. Ok? Então, sobre o não.
A gente já falou, né, um pouquinho sobre essa questão da adaptação escolar, né, gente? Essa fase aí, quando começa a ir para a escola, os 2 anos, tudo que tá acontecendo. Então, quem chegou agora, né, minha amiga e a Carla, a Gra falando aqui também, por mais que esses 5 minutinhos já estejam valendo, não deixem de assistir a primeira parte, que tem muita informação, né, para que a gente comece no nosso processo de educação e a educar nossos filhos de uma forma diferente, especialmente no que se trata das emoções, tá? Uma outra questão do desafio dessa adaptação escolar, gente, e aí tem pai aí participando? Cadê os pais participando? Que é muito importante os pais ouvirem isso. Mais uma aí, Bruna, para o seu marido. O que acontece? Todo movimento, né, ou a maior parte dos movimentos que a mãe faz nos primeiros anos de vida é isso aqui, ó, né? É de fazer isso aqui com a criança, de trazer para perto, de formar essa segurança aqui, de estar junto, do toque. E o movimento da escola, gente, é o movimento de ir pro mundo, né? Eu falo que a gente sabe que os nossos filhos vão pro mundo, só que a gente não entende, não processa que eles vão pro mundo muito cedo, né? Que é com 2 anos de idade, né? Na média aí. Então, esse movimento de ir para o mundo é um movimento que ele acontece de uma forma melhor em termos de adaptação quando quem faz é a figura paterna, quando quem faz é o pai. Por quê, gente? Porque na função materna e paterna, a mulher faz esse movimento de trazer os filhos para perto e o pai, o homem, faz esse movimento de levar o filho pro mundo. Eu adoro aquela cena do Rei Leão, apesar de não ser o pai, né, do Simba que faz, mas o pai é justamente esse movimento de fazer isso aqui, ó, de mostrar pro filho o mundo, né? Aqui, filho, isso aqui que é o mundo. Vamos viver agora nesse mundo aqui. Então, a escola, gente, é uma forma de inserir a criança no mundo do adulto, né? No mundo onde as coisas acontecem, onde as regras de convivência, né? Às vezes vão ser diferentes das regras de convivência dentro de casa. Então, para adaptação escolar, é melhor que seja feita pelo pai, e é muito importante a nossa coerência em relação à escola, porque muitas vezes a gente fala coisas da escola, a gente fala coisas da professora, e o que a gente faz? Deixa a nossa criança lá um período inteiro. Então, gente, tudo aquilo que a criança processou, que não encaixa nesse quebra-cabeça interno, ela vai demonstrar de alguma forma. Então, se eu falo, porque a escola fez isso, a escola fez aquilo, a professora é assim, a professora é assada, mas estou indo lá levar meu filho, o meu filho vai manifestar alguma incoerência e não vai querer ir para essa escola. Então, um dos pontos dessa dificuldade pode ser, mana, para você também, um dos pontos pode ser porque não tem existido essa coerência entre os que os pais falam e aquilo que eles fazem, que é deixar a criança. E muita coisa se passa no imaginário dessa criança, quando essa criança está na escola. O que a mamãe vai estar fazendo? Então, se, por exemplo, o casal, como relação, não tem uma boa convivência em casa, é um casal que às vezes traz brigas frequentes, próximos da criança, a criança pode sentir de alguma forma e pode ter dificuldade de ir para a escola, porque quando ela está com a mãe ou com o pai, de alguma forma ela protege, ela sente que ela protege esses pais de movimentos mesmo, né? De brigas e por aí vai. Então, as crianças podem estar, gente, com muitas cargas, nesse sintoma familiar, e isso dificultar a sua adaptação, a sua fluidez, o seu processo de inserção escolar. Então, comecem a pensar, né, como que tá aqui em casa, se eu conversei com a criança sobre como que é ir para a escola, o que tem na escola, o processo de aprendizado. Uma coisa que eu acho fantástica que uma cliente minha fez esses dias e que deu muito certo, o contar histórias. Ela contou pro filho dela: filho, você sabe pular elástico? Sabia que a mamãe aprendeu a pular elástico na escola? E as minhas colegas me ensinavam. E aí a mamãe já viu campeonato de elásticos e tal.
Então, para mostrar que a escola é um lugar de aprendizado, mas tragam a história de vocês. Quando vocês trazem a história de vocês, vocês colocam os seus filhos mais em contato, mais conectado com tudo que está se passando aqui. Então, faz esse encorajamento através dessa contação da sua história de vida, de como era a escola para você. Às vezes, você conhece, por exemplo, no meu caso, né? Não, você conhece a Andressa, a Priscila, a Lidiane, né? São amigas que a mamãe tem da época da escola, né? São amigas que são muito significativas na vida da mamãe e que foi desde quando a mamãe era menor, a gente aprendeu juntas tal coisa, a gente cresceu juntas, a gente fazia isso juntas na escola, quando era para fazer trabalho. Então, traz coisas da sua vivência para ajudar a criança nesse processo. Ok? Então, esse era um outro desafio que a gente ia falar também. Gente, eu sei que eu já falei muito, mas eu quero falar mais algumas coisas. Vocês estão dispostos aí a ouvir? Eu queria falar um pouco sobre as novas descobertas, principalmente em termos da sexualidade. E queria falar um pouco também sobre as potencialidades, né, dessa primeira infância, gente, são coisas tão maravilhosas que se a gente perde de vista, assim, a gente deixou passar um momento tão mágico na nossa vida também. Então, estão dispostos a ouvir mais um pouquinho? Tinha programado mais um pouquinho, mas eu sei que eu falo demais, né? Às vezes fica muito extensa a live, mas vamos lá. Uma descoberta também nessa fase, né, da primeira infância e que às vezes trazem muitos desafios para os pais é a descoberta da sexualidade, né? Então as crianças começam a trazer questões, né, das diferenças sexuais ou começam a estimular seus órgãos sexuais porque eles começam a descobrir. Falo muito bem, falo muito, né, Fabrício? Eu sei, até cuspi aqui. Na verdade, acho que eu falo muito, mas aí, gente, é tanta coisa que eu quero passar para vocês, porque eu acredito tanto em tudo isso, acredito, vivencio, é a forma que eu ancoro os pais no consultório, né? Então, né, eu quero passar muita coisa para vocês sobre isso. Então, gente, essa questão da sexualidade é a fase mesmo, né? É um momento mesmo em que tudo isso tá aflorado. E é muito importante, por isso que eu não queria deixar de falar sobre isso, a forma com que nós vamos nos posicionar. Porque nós já somos uma sociedade extremamente repressora em termos sexuais, especialmente quando diz respeito às mulheres. Então é muito fácil, diante dessas descobertas, a gente reprimir sexualmente os nossos filhos. E reprimir não pode fazer isso, isso é feio, a mãe não gosta, ou se sentir muito incomodado quando a criança de alguma forma começa a levar isso para dentro de casa. Então eu quero passar algumas formas da gente passar por esse momento, por essa fase, por essas descobertas de uma forma leve. Primeiro de tudo, gente, no que diz respeito à sexualidade, é importante a gente começar a nomear os órgãos sexuais para os nossos filhos com a naturalidade que a gente nomeia outros órgãos. Sabe quando a gente faz assim? Isso aqui chama olho, nariz, boca, orelha, perereca, bumbum, entende? Pinto, pênis, vagina. Entende que muitas vezes a gente já constrói algo diferente em relação à sexualidade quando a gente começa a nomear com nomes que fiquem mais agradável pra gente, porque a dificuldade é nossa, não é da criança. A dificuldade em termos sexuais é nossa, não é dos nossos filhos, né? É da nossa sociedade repressora em relação à sexualidade. Então, vamos começar a mostrar para as crianças sobre isso. Porque aí, gente, sabe o que a gente faz quando a gente começa a nomear com nomes que realmente é perereca e vagina para mulher, pinto, pênis para o menino, ou outros nomes que vocês queiram dar, mas que realmente se remetem ao órgão sexual com clareza. Porque a gente, inclusive, ao fazer isso, a gente protege as nossas crianças de assédios, de abusos, porque já tiveram muitos casos, né, que a gente escuta, que a gente acompanha alguns, de crianças, às vezes, que estão
passando por alguma questão constrangedora sexualmente, mas como a gente fala com outros nomes, a gente não consegue perceber. Então é muito importante. Por exemplo, já teve meninos que trouxeram, quando a gente faz esse trabalho no consultório, de falar assim, isso aqui é o pirulito. Olha como que pirulito dá margem para um tanto de coisa ficar encoberta, entende? Então, o momento da descoberta sexual é um momento que, às vezes, a criança ela vai estimular seus órgãos e, de alguma forma, ela vai sentir que é gostoso, ela vai sentir, né, algum tipo de movimento que vai querer fazer com que ela continue. E aí é muito importante a gente se abrir, conversar, trazer algumas fronteiras para essa criança, mas com naturalidade. Por exemplo, qual que é a forma que eu trabalho com os pais, né, no processo de psicoeducação diante da sexualidade? Vamos primeiro conhecer o nosso corpo? Então, primeiro de tudo, a criança ela tem que ter consciência corporal. Então, ela precisa conhecer. Da mesma forma que ela sabe que aqui é olho, que aqui é boca, que aqui é cabeça, testa, ela vai saber que aqui é mamar, peito, seio, né, perereca, vagina e por aí vai. Tá? Então, nós vamos fazer esse movimento com a criança, mostrando para ela os nomes reais disso e diante de algum movimento da criança, né, dessa curiosidade, a gente começa a introduzir o conceito da intimidade. O que é algo íntimo? É algo que é nosso, é algo que a gente protege, é algo que a gente decide quem nós vamos permitir que acesse esse lugar, principalmente na fase da criança, para fins de higiene pessoal. Então, a gente começa a trabalhar com os conceitos de intimidade. E um movimento que os pais podem fazer é começar a fazer esse movimento dentro de casa, porque muitas vezes, né, eu tenho 2 filhas, 2 filhos, então vai tudo no mesmo pacote, né, gente? Eu sei como que é a vida, a forma de facilitar. Então, assim, vai tomar banho? Toma banho os meninos tudo junto, né? Vai no banheiro? Vai de porta aberta, tudo junto. Comece a restringir um pouco esses espaços. Ei, Bruna, tudo bem? Uma psicóloga super parceira aí. Comece a restringir esses espaços para mostrar dessa intimidade, né? Daquilo que é meu. Então, eu vou no banheiro, eu posso ir sozinho, eu já tenho idade para ir sozinho e fazer minha higiene pessoal, né? Minha higiene nos órgãos sexuais. Eu não consigo, então eu vou fechar a porta, vou fazer depois. Mamãe, pode vir aqui me ajudar? Papai, pode vir aqui me ajudar? Porque eu falo assim, que a forma de lidar com a sexualidade é de cada família, gente. E tá tudo certo, assim, ó. Marcela, lá em casa todo mundo fica, né, pelado, na frente uns dos outros, ou, né, em outras famílias. Não, Marcela, lá em casa eu não gosto de jeito nenhum de ficar, né, na frente dos meus filhos, me sinto constrangida. % aqui na minha bateria. Me sinto constrangida. Então, eu acredito que cada família se adequa nesse espaço, né, da intimidade, da forma que faz bem. Mas é importante a gente começar esses movimentos, né, inclusive de nomear as partes íntimas com muita naturalidade, conversar sobre a criança. Por exemplo, quando a criança começa a estimular e a gostar, aí nós vamos falar assim, filha, isso faz parte da nossa intimidade, sabia? Então, quando você fizer isso, você vai fazer no banheiro, você vai fazer dentro do seu quarto, né? A escola não é lugar para isso, né? Então, a gente começa a trazer esse assunto de uma forma mais natural. Então, eu queria trazer um pouco disso para vocês, para que a gente encoraje as nossas crianças, né, para esse processo também, né, e mostrando para elas, né, formas viáveis de fazer isso. Né? Então, falei com minha filha que só ela e a mamãe que pode limpar a pepeca. Então, né, vamos trazer alguns conceitos, alguns nomes. Filha, sabia que isso chama perereca? Que isso chama vagina? Que aí, quando ela ouvir alguma coisa, gente, ela sabe do que, né, do que se trata. E com muita naturalidade, né? Então, nós precisamos de encorajar as nossas crianças para isso. Não, Bruna, vamos marcar, viu, gente? A Bruna é uma parceira de trabalho, né? Que a gente tem uma linha muito próxima, né? De atuação. Então, qualquer dia desses, nós vamos marcar uma live, nós duas, com um assunto bem legal. Surgiram aí um assunto bem legal nesse mundo infantil, que a gente vai fazer uma live juntos.
para trazer muitas informações, né? Para que a gente possa educar nossas crianças cada vez mais com conexão, com amor, estando leve pra gente, com menos culpa, né, gente? E, gente, diante de tudo isso, eu acho que eu já falei muita coisa que eu queria falar. Eu acho que tá aqui, eu coloquei hoje só uns tópicos, mas eu acho que eu trouxe tudo. E aí, gente, uma coisa, chama pênis, o apelido é pipiu ou pinto. E isso, Bruna, olha só, a Bruna falando, eu falo pro meu filho que o órgão dele chama pênis e o apelido é pipiu ou pinto. Então ele já entendeu que pênis é uma forma válida, que pipiu é uma forma válida, que pinto é uma forma válida. Então a gente pode ter diferentes nomenclaturas, né, para lidar, mas as nomenclaturas oficiais nós precisamos de trazer para os nossos filhos, porque muitas vezes a gente não faz isso por um receio nosso, né? Nossa, gente, como nós fomos travados, né, sexualmente falando. Então, que a gente possa trazer de uma forma mais natural para os nossos filhos. E aí, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês, essa fase, né, da primeira infância da criança é uma fase simplesmente maravilhosa. É uma fase que quando a gente começa a agir de todas essas recomendações que eu passei aqui hoje para vocês, desde a primeira parte da live, agora com essa segunda parte, gente, nós temos oportunidades de ter um processo de conexão extraordinária com as crianças. Quando a gente começa a entender, aí nós vamos perceber que a criança, ela é colaborativa na sua essência, que a criança, ela gosta de participar, que ela quer ser envolvida e que ela gosta desse movimento, e isso nos ajuda nos diferentes desafios que nós falamos aqui. Então, quando a gente traz esses desafios, eu trago como uma forma da gente rever tudo isso nos nossos padrões de comportamento, nas nossas formas de posicionamento, para que aí sim a gente comece a lidar com os nossos filhos de uma forma diferente e descobrir que possibilidade é essa de conexão. É maravilhoso. Gente, eu fico emocionada mesmo, de verdade, aqui. Eu tô falando com vocês, arrepiando e lendo a mensagem da Carla, fazendo um tanto de coisa ao mesmo tempo. Obrigada, viu, gente, por essas mensagens que elas fazem muito sentido, assim, mexem comigo de uma forma diferente. Mas eu falo assim, que a partir do momento que eu comecei a conseguir mesmo lidar com as minhas filhas de uma outra forma, gente, e trazer todo esse movimento para dentro do consultório, para a paz, os depoimentos, eles são tão profundos, porque eles realmente mexem com a gente de uma forma diferente. Quando a Bruna fala que meu marido precisa ouvir isso, e eu sei que muitas vezes o nosso grande desafio é com os nossos maridos, com os avós, com os tios, que muitas vezes não estão abertos para todo esse movimento, ou porque não estão passando por isso, né, gente, assim, porque a responsabilidade é nossa mesmo como mãe e pai. Eu falo que o nosso desafio é muito grande de romper essas fronteiras, sabe? E de não dar continuidade numa cultura e numa sociedade que não respeita a criança. Porque eu falo, gente, teve uma vez que eu ouvi isso de uma psicóloga que chama Ana Paula Cury. Carla, muito orgulho também, viu? Muito obrigada de fazer parte dessa família Gussen. Essa Ana Paula Cury, uma vez ela falou, ela dando uma reportagem, e ela falou que as crianças, olha que lindo isso, gente, ela falou que são os seres que vêm como luz pra gente, né? E que estão mais próximos de Deus. Por quê? Porque elas vieram de lá, né? Então elas chegam nesse mundo abertas, elas chegam nesse mundo com toda luz, com toda autenticidade, com todo o potencial, com toda energia, né? Ela chega assim para esse mundo. Só que à medida que a gente vai fazendo esse movimento aqui, muitas vezes enquadrante, a gente vai apagando um pouquinho dessa luz, apagando um pouquinho dessa essência. Mas que a gente pode fazer um movimento diferente, porque continua lá, a essência tá ali, ó, por trás daquela criança cheia dos desafios, por trás daquela criança que dá birra, que morde o coleguinha, que bate, que chora descontroladamente.
Gente, existe uma criança que tá querendo, sabe o quê? Você. Uma criança que tá querendo o seu abraço. Uma criança que tá querendo o seu olhar. Uma criança que tá querendo o seu tempo de qualidade. Então, posso dar a última recomendação? Tire, hoje está muito tarde, mas no dia de amanhã, a partir de amanhã, 10 minutos do seu dia, nada mais do que isso. 10 minutos do seu dia. E esteja ali, sentado, diante do seu filho. E mostre para ele isso, sem celular, sem vontade de ir no banheiro, sem vontade de comer. Amiga, mas eu também tava frágil, né? Quando a gente ajuda o outro é porque a gente precisa de ajuda também, né? Esteja ali verdadeiramente com sua criança e fale para ela, e agora? De que forma que nós vamos brincar? O que você quer fazer com a mamãe? A mamãe tá aqui inteira para você. O papai tá aqui inteiro para você. E estar inteiro é o pensamento ali, os sentimentos ali para aquele momento e todas as nossas atitudes para isso. Então façam esse movimento a partir de amanhã. E se quiserem mais uma recomendação para a fase dos 2 anos, né, para os maravilhosos 2 anos e não terríveis 2 anos, senta com seu filho num momento de tranquilidade, num momento familiar e estabeleçam um cantinho da calma, um cantinho de conexão, o espaço do amor, o nome que vocês quiserem dar de acordo com a criatividade de cada um. Mas façam isso com vocês, um lugar que vocês possam acessar, vocês, né, pais e crianças possam acessar no momento que vocês estiverem, às vezes, né, com a energia mais baixa, que vocês estiverem com raiva, que vocês estiverem descontrolados. E coloque nesse espaço algumas coisas que ajudem vocês a voltar para o equilíbrio, que ajudem vocês a desvirar porco-espinho. Então pode ter massinha, pode ter papel e lápis de cor, pode ter almofada, pode ter bolinha para apertar, pode ter uma foto da família, para que quando você vê, né, você realmente comece a pensar em tudo de uma forma diferente. Ai, Alice, obrigada pela confiança, principalmente no meu trabalho. Tenho muito respeito pelas minhas clientes, porque eu sei que tem muita confiança envolvida aí. Obrigada, viu? Então, façam isso. Na primeira live que eu fiz, gente, há 3 semanas atrás, eu ensinei uma técnica de fazer, né, nos momentos, para aquilo que a gente quer para os nossos filhos, para as habilidades que nós queremos para os nossos filhos, para o ambiente familiar que nós queremos. Então tá na primeira live que tá postada lá no Facebook, no canal do YouTube. Façam esse movimento, né, desse mapa de intenções positivas e deixa lá no seu cantinho da calma. Tudo isso vai ajudar a gente a voltar para esse equilíbrio e trazer essa calma que a gente precisa para resolver os desafios. Combinado, gente? Quero agradecer muito a presença de vocês. Não saiam daí ainda, porque eu quero chamar a minha colega, né? Uma amiga mara que eu tenho na minha vida, que é a Gra, que vai oferecer para uma mamãe que estiver aqui, especialmente para uma mamãe dessa vez, que tá passando por esses desafios, que tá se sentindo cansada, que tá se sentindo esgotada, que tá com aquele sentimento às vezes, né, que dá vontade de desistir. Então nós queremos oferecer para você, né, para essa mãe, né, esgotada. Gra, vou te chamar aí, tá? Posso te chamar aí? Você participa aqui comigo 1 minutinho? Vanessa, pode me levar que eu vou, faz um cafezinho aí que eu vou. Para essa mãe que tá cansada, que tá esgotada, nós queremos oferecer um momento com a Gra. A Gra, ela é fisioterapeuta, ela é especialista em osteopatia e ela tem trabalhado muito com massagem hipopressiva, justamente para trazer voltar, né, fazer algumas manobras para ajustar o corpo da mulher, principalmente depois, né, do nascimento dos filhos. Então, ela vai falar aqui, gente, torçam aí, transmitir ao vivo com o Gra.
entrar aqui, vai falar um pouquinho do trabalho, ginástica, né? Não é massagem não, ginástica hipopressiva. Então ela vai oferecer para quem estiver aqui nessa live. Oi, amiga, vamos? Vão lá. Vamos, Não né? reparem, viu? Ainda tô Coloca, bagunçada do dia. coloca um filtro aí que ninguém merece isso, não. Pai, pois é, mas você nem pôr filtro nisso aqui. Tô brincando, amiga, tá linda. Eu vou mostrar a nossa realidade depois de um dia de trabalho, porque essa trabalha, viu, gente? Depois de um dia de trabalho, menino, marido, casa, mãe, né, Gra? Tudo. Aqui, explica um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Trabalho com osteopatia, terapia manual e atuo na dor. Então, eu falei com a Marcela que eu queria oferecer uma sessão, né? E lá também ensinar, se a mamãe também quiser, a ginástica hipopressiva, que visa o fechamento do músculo, né? Que a gente abre durante a gravidez, né? Que é a diástase, essa separação. E aí a gente fazer a ginástica lá e a pessoa pode fazer em casa e dá muito resultado também. Aprender, né? Para você ensinar, para que a pessoa possa dar continuidade mesmo depois da sessão com a Gra. Gente, essa Gra já até Isso. virou meme, minha filha, do tanto que ela é boa lá nas massagens, tanto que ela é boa para dor, né, Gra? Porque tem um trabalho com dor aí também, né? Esses dias que eu tava travada, ela foi lá em casa me destravar, que eu não tava dando conta nem de sair da cama. Então, aqui, ó, precisou, tá aí. Ô, Gra, como é que Pode nós vamos chamar. fazer esse movimento, hein? Vão pensar numa mãe com um filho bem na fase, assim, bem naqueles momentos desafiadores. Uma mãe que tem um filho aí, a primeira que colocar, né? Hashtag, vamos lá, Gra, fisioterapeuta top. Ai, trem bom. Que tiver um filho de Não, você que dois manda. anos. Vamos chamar quem tem aí filho de 2 anos, e aí a sessão seria aqui em Divinópolis, com a Gra, né, no consultório Só dela. me chamar. Hum? Só me chamar no direct que eu Isso. explico direitinho. Aí sigam o perfil dela, né? Grace, vamos lá. Grace, você tem filho de quantos anos? Aqui, ó, Gra, fisioterapeuta top, Gra, o melhor, ó. Ao movimento, hein? Quem aqui que colocou aqui, ó, hashtag Gra, fisioterapeuta top? Camila, sua menina tá com quantos anos, Camila? Vamos lá. 2 e 2, a Grace, Camila. Aqui, ó, que a primeira que colocou a hashtag aqui, vamos lá, a Grace Eu ficou. não vi. Peraí, a hashtag aqui, ó, é a Camila. Vamos chamar ela aqui, vamos ver se ela consegue. Tem cliente meu aí, hein? Aqui não dá para chamar 3 aqui? Ocultar vídeo ao vivo. Eu não vi Camila. Ah, achei. Não. Camila Castro. Do vídeo ao Não? vivo que você adicionou ao seu story de agora em diante. Não, peraí. Camila, só responde pra gente. 1 ano e 5 meses. Tá na fase, Camila? Tá bem desafiadora aí? Como que tá? Conta um pouquinho pra gente. Tem lá gêmeos de 2 anos e 4 meses. Nossa Senhora, também tá, viu? Imagino. No. Aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, então. A primeira que colocou aqui, né, gente, foi a Camila Castro. Camila, você pode entrar em contato no direct da Gra, né? Coloca seu, como que é? Tá chorando aí GraFC respondendo. 9. Hã? É GraFC 9. O Instagram da Gra é GraFC9. Então, aí ó, ela colocou. Camila, pode entrar em contato com ela, tá? Que você foi a primeira que postou lá e tá dentro da idade que a gente falou, né? Do 1 aos 3 anos. É birra de 1 ano direto. Então, vai lá, Camila. Vai na Nossa. Gra. Quem precisar, tá, gente, fazer esse movimento, né? A Gra trabalha com isso e a gente queria realmente alguma surpresa para vocês
para aquela mãe que realmente está esgotada, que está cansada. Gente, e eu entendo vocês, a Gra também entende, ela tem duas meninas, né, Gra? É, Não. aqui, ó, João derrubou o prato de sopa aqui, acho que já tá na fase precoce. Gente, mas entendam que isso passa. Entendam que quanto mais a gente se abrir para esse caminho, né, de cura, de conectar com a criança, mais leve vai ficar. Né? Então, muitos comportamentos desafiadores, mãe surtada, quem não é, né? Mãe surtada, todas nós em alguns momentos, mas tá tudo bem, gente, que o surto também nos leva à consciência de um tanto de coisa para a gente fazer diferente. Então, agradeço a A Gra. Marcela já viu uns 5 surtos meus, né, sabe, Nossa Marcela? Senhora, assim, a gente compartilha Só uns 5. surtos, né? A gente compartilha surtos, é isso mesmo. Então, Gra, muito obrigada. A Camila vai entrar em contato com Obrigada. você. Depois você tira uma foto lá e manda para nós aqui, para a gente ver um pouquinho, tá, Camila? Lá na sessão da Tá Gra. bom, obrigada. Obrigada. Camila, tô te Beijo, esperando. viu, amiga? Obrigado, tá? Beijo, com Beijo. Deus. Tchau. Tchau. E aí, gente, só ver aqui o movimento aqui. Eu quero agradecer, né, mais uma vez, a presença de vocês, a confiança no trabalho, né? Agradecer porque eu falo que não tá dando aqui. Vocês entregam para mim hoje aquilo que de mais importante vocês têm. E eu sou muito grata por isso, porque vocês entregam o tempo de vocês. Então, o tempo, eu sei que hoje é o mais importante que a gente tem, né? E a gente preenche ele da forma que a gente realmente quer, daquilo que a gente acredita que é prioridade. Então, aqui, ó, muito, 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 muito obrigada pela presença de vocês. A live vai ficar postada aqui, né? Salva por 24 horas. Depois das 24 horas, no Facebook, Marcela Linhares, na página Marcela Linhares. E eu abri esses dias uma conta no YouTube, que eu ainda não estou movimentando muito, mas na conta do YouTube é só procurar psicóloga Marcela Linhares. Combinado? Muito obrigada, boa noite. Vai dar um beijinho, um abraço bem gostoso nessas crianças, mesmo sendo uma fase desafiadora, né? Uma fase que traz a gente para muita consciência, né? Então, que eles possam retomar essa luz que tá ali, né? É só a gente deixar essa luz brilhar, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Obrigada.